Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de teologia. Já vamos começar a falar sobre a teologia para leigos. Eu quero pedir licença para adentrar na casa de vocês e não se preocupem, quando eu voltar a minha face para cá um pouquinho, é porque eu estou com a metodologia toda aberta aqui no computador e nós vamos passando passo a passo para vocês. É justamente essa mesma apostila que vocês estão aí em mãos agora. Eu creio que vocês devem ter imprimido elas ou arquivado de alguma forma para vocês estarem tendo acesso. E nós vamos começar a falar agora sobre teologia para leigos, RC Cursos EAD, Educação à Distância. Estude teologia com graça e unção. É o nosso tema dessas 4 semanas teológicas que nós vamos estar vivenciando. O nosso telefone de contato está logo aí embaixo. É o DDD 11 953 90 2443. O nosso e-mail também está aí, rccursosonline455@gmail.com. Então vamos dar início ao nosso curso de teologia. Muitas pessoas me conhecem por uma forma dinâmica, uma forma de brincadeiras, uma pessoa extrovertida, mas quando se trata de dar aula, de falar sobre a vida de Cristo, sobre o estudo da palavra de Deus, eu me torno uma pessoa mais coerente, mais séria ainda. Porque não podemos brincar com a palavra de Deus, não podemos brincar de cristologia, nem tampouco brincar de cristianismo. Ou eu sou católico ou eu não sou. Não adianta eu dizer que eu sou católico, mas é no meio termo. Não posso ficar em cima do muro, tá bom? Então vamos para a introdução de teologia. Essa nossa primeira aula é só para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o que é teologia. O que essa palavra significa, o que ela reflete em nossa vida. Nós temos aí teologia para leigos, teologia da prosperidade, teologia financeira, teologia de diversas áreas. Mas a principal teologia, Deus, no latim. Quer dizer, Deus, logia, a lógica. Deus, o lógico, o significativo, o místico, o mito, aquele que nos deu a vida, aquele que nos trouxe ao mundo seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que quer dizer o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, a Arca da Nova Aliança, Maria, aquela que primeiro comungou. Então falar da vida de Deus jamais conseguiremos. Eu quero que você faça um teste comigo. É um teste que nós fizemos na nossa primeira aula no Propedêutico. Você já viu Deus? Não. Tenho certeza que não. Você já tocou em Deus? Não. Eu tenho certeza absoluta que não. Você sente a presença de Deus? Sim. De uma forma ou de outra, sentimos a presença de Deus. Mas podemos ver Deus sim.
olhe para a natureza. Olhe para as árvores. Olhe para os pássaros que vivem no céu, livres. A palavra de Deus nos diz lá nos evangelhos que até mesmo os pássaros têm onde repousar. Mas o Filho do Homem não tem onde sequer repousar a sua cabeça. Tudo que Deus faz é perfeito. A própria palavra de Deus, a Bíblia, que quer dizer biblioteca, vem de bíblicos, livros. Eu quero deixar sempre esses pequenos detalhes para vocês, bem explicados, que é para vocês compreenderem melhor, de fato, como que é o estudo teológico. Então, teo, Deus, logia, estudo, a vida, Bíblia, vem de bíblicos, livros, um conjunto de livros. A palavra de Deus, ela é literária. A palavra de Deus, ela é histórica. A palavra de Deus, ela é poética. A palavra de Deus, ela é cânticos. A palavra de Deus, ela é profética. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. A palavra de Deus é para você vivenciar. Nos estudos literários da palavra de Deus, nós temos livros históricos. Na palavra poética da palavra de Deus, nós temos cânticos dos cânticos. Na palavra profética da Bíblia, na palavra de Deus, nós temos os livros proféticos. Na palavra vivificante da Bíblia, nós temos os Atos, nós temos os Evangelhos, nós temos o Apocalipse, a qual muitas pessoas interpretam de uma forma errada. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse de João. Mas Apocalipse nada mais é do que revelação. Êxodo nada mais é do que início. Se por Adão e Eva o pecado entrou no mundo, entrou a morte, por Cristo fomos libertos do pecado. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, é que entra a salvação. É através de Cristo que nós vamos ver lá na frente sobre os desígnios da igreja una e santa, ou seja, a igreja única e santificada, a católica apostólica romana. Então é por Cristo que nós entramos, que nós encontramos a salvação. Eu gosto de falar fazendo gestos, abrindo bem a boca, para que vocês possam entender de fato o que eu estou pronunciando. Então, vamos voltar à introdução da teologia. Teologia
significa literalmente. O estudo literário, lembra que eu falei para vocês? O estudo de Deus, disciplina que apresenta como objetivo principal e divindade e seus atributos, evidenciado em uma revelação com os homens. É o Deus, mestre e divino incomparável, que se manifesta aos homens através das suas ações, dos seus gestos. Você quer saber uma ação de Deus na sua vida concreta? 2 letras representam isso. Fé. Fé é o que nós vamos ver mais à frente também. Mas já quero adiantar um pouquinho para vocês o que significa fé. Fé é você acreditar, mesmo sem ter visto, mesmo sem tocar. É acreditar que algo existe. Até mesmo os grandes filósofos, os grandes teólogos, principalmente os cientistas, Albert Einstein mesmo, Hitler, entre aspas, que eram ateus, no ápice de sua morte, eles deixaram um legado para cada um de nós. Albert Einstein deixa lá no finalzinho da sua última palavra: como é incomparável aquele que me trouxe, o qual que está me devolvendo a minha morada. Albert Einstein, cientista, conhecido como cientista maluco, dava mais valor às suas técnicas científicas, mas mesmo assim, para saber que a sua técnica científica, que a sua ciência iria de fato ser concretizada, ele precisava acreditar que um supremo maior do que ele iria trazer aquela graça para ele, que por si só ele não conseguiria, mas que algo além dele, uma força suprema, uma força divina, iria trazer aquele resultado para ele. Então, o que é teologia? Literalmente o estudo de Deus, disciplina que apresenta como objetivo principal a divindade e seus atributos, evidenciando uma relação com os homens. O estudo dessa temática é amplo, aplica-se qualquer religião e credo. Então, a teologia, ela é ampla. Ela é ampla, certo? E qual é o conceito de teologia? Originou-se na tradição grega. Teologia, pelo importante filósofo Platão. Veja bem. Platão, um filósofo que originou essa palavra, teologia, nascido em Atenas. Para ele, a teologia descreve o mítico, algo incomparável. Quer um exemplo? Cristo. Do 0 aos 30 anos, aos 33 anos, é um mito. É um homem que veio ao mundo e que nos trouxe a salvação. E no ápice da sua cruz é que Jesus, o Cristo, se encontrou com Jesus Cristo, o místico, o mistério de Deus revelado a cada um de nós.
E foi ali que entrou a salvação. Então, a teologia, por Platão, lembra-se desse nome. Para ele, a teologia é uma relação entre a divindade e o homem. É uma vivência catológica entre o Espírito Santo e o homem. É a revelação de Deus para o homem. Mas devemos ter muitos cuidados com essa relação, porque muitos querem saber e ser mais do que Deus. Então, mais à frente, nós vamos ver. Para vocês terem noção, esse livrinho do professor Felipe Aquino, Ciência e Fé em Harmonia. A fé não vai andar sem a ciência, porque o próprio Deus deixou aí a medicina para poder cuidar da nossa saúde. Mas a medicina não vai caminhar sozinha sem Deus. Ela necessita do dom, da espiritualidade. Ela precisa desse ser supremo maior, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o qual não vemos, não tocamos, mas sentimos. Sabemos que Ele existe através da nossa fé, por menor que ela seja. Nós sabemos que através dessa fé existe um supremo maior do que qualquer outro. Então, para Platão, a teologia é o encontro divino com o homem. Um mito com a encarnação. O estudo da teologia tornou-se significativo por meio de proclamar, professar a fé e de ensinar as doutrinas. Lembra que eu falei para vocês aqui assim, logo no início? Volte para mim sua atenção. Logo no início, lembra que eu falei para você que a teologia é o estudo de Deus. Nós podemos ver e sentir a presença de Deus. Ver a presença de Deus como, Rogério? Olhe para as árvores, olhe para a natureza, veja como ela é bela, veja como tudo é perfeito. Aquilo não foi esculpido pela mão do homem. A Mata Atlântica, é preciso você, o exército, estar lá todos os dias regando cada árvore para que ela cresça, para que ela dê frutos? Não, é Deus agindo. É Deus que age. E Platão resume a teologia em uma única palavra, com 2 letras, na verdade 3, porque o acento também é uma letra, o agudo. Fé. Está aqui, ó. Na doutrina da teologia, que é uma doutrina de aprofundar a fé. E mais à frente nós temos a tentativa de elucidar a fé por parte de quem a professa. O homem passou a buscar uma origem racional e inteligível para os fatos que até então se explicavam pelo mito. Ou seja, o homem, devido à sua intelectualidade dada por Deus e por meio da sua fé racional e intelectual, ele passou a desvendar, querer desvendar esse mito. Mito vem da palavra mistério. E Deus é um mistério. Deus é uma realização. Então, acreditem, tenham fé, mas tomem bastante cuidado com certas pronúncias, com certas coisas. Por exemplo, se você ouvir falar em eclésia,
é a própria igreja. Eclésia é uma palavra originalizada do hebraico, do grego e do latim. Significa eclésia, convocação, igreja em movimento. Então, tem um sacerdote que eu admiro demais, cara, demais. E teve um outro que já está nas graças de Deus, que eu, a senhora, eu trago como exemplo de santidade em minha vida. Porque eles explicam e expressam cada palavrinha dessa para que nós sabemos compreender melhor cada palavra que tem na biblioteca divina, a Bíblia. Porque tudo que tem ali, ela é, veja bem, ela é literária, poética, cânticos, professada, ou seja, profética, e a concretização, que são os evangelhos. Então a palavra de Deus, ela é completa, ela é racionalizada em todas as formas. Então, quando você vê muitas vezes lá na palavra de Deus, a palavra temer a Deus. Muita gente pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Não se iluda com isso. A palavra originalizada lá, temer, quer dizer respeitar a Deus. Quando você ouvir falar na ira de Deus, não é que Deus está irado, não, Deus simplesmente está revoltado com o seu povo porque não cumpre com as suas palavras, não obedece aos mandamentos. Então tudo isso a teologia nos ensina, nos mostra, porque devemos compreender cada vírgula e estrofe da palavra de Deus. Questões referentes ao estudo da teologia vêm ganhando destaque pela busca de doutrina teológica correta, pelos desafios impostos aos ensinamentos cristãos. Lembra que eu falei para vocês? As dificuldades de saber interpretar, intercalar a palavra de Deus, o divino, com o homem. Nós vamos ver mais lá na frente isso dentro do conceito do magistério da igreja, tá? O estudo de Deus remete às reflexões teológicas que não se limitam a um modo unicamente religioso, mas leva, apesar também no homem, o significado de sua existência, as condições de criação. O homem também quer saber como é que ele foi criado, por onde que ele veio, quem de fato ele é, qual a sua origem. E a nossa origem é simples. Nós somos originados pelo dom maior, pela graça divina. A nossa vida é o maior dom que nós temos, porque quem nos deu de graça. Que foi Deus. O nosso supremo maior. Deus quer dizer Criador de todas as coisas. A teologia, ela estuda a doutrina em busca de esclarecer as crenças fundamentais do cristão, como a natureza de Deus, a sua ação sobre a humanidade e sobre Deus que faz trazer o homem a uma plena comunhão com Ele. Então tudo isso nós vamos ver lá na frente. E aonde é que o homem faz essa plena comunhão com Deus? É quando o homem se reconhece
igreja, escatologicamente falando. Igreja. Quando o homem se conhece, igreja santa. Quando o homem se encontra com Deus, com Jesus Cristo, na comunhão eucarística. Nós vamos ver isso aí tudo mais à frente. E nós temos aqui o índice daquilo que nós vamos viver daqui para frente nesse curso de teologia, que são os dogmas da igreja, os dogmas de fé, cristologia, igreja, vida de oração, liderança cristã, dogmas mariano. Dogmas. Ô Rogério, o que são dogmas? A palavra dogma significa verdades. A minha vida é um dogma. A minha vida é verdadeira. A minha vida não é falsa. Mas eu tenho que descrever quais são os meus dogmas, quais são as minhas verdades. Então, dogma é tudo aquilo que se é verdadeiro, que se é revelado. Dogmas vem de dogma, revelação, verdades. Olha aqui para você ver, ó. Dogma, substantivo masculino, verdades escritas. Vocês têm aí nessa apostila que eu deixei para vocês. Teologia, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível da Santíssima Trindade. Rogério, Deus ele se subdivide em três. Deus são três pessoas, são três deuses. Não, é um só. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, Criador do mundo, o Filho, Redentor dos homens e o Espírito Consolador. Estão compreendendo? Deus, ela é uma plenitude completa. Ele é completo, ele é pleno. Ele não se subdivide. Se ele se dividisse, ele deixaria de ser Deus. Então Deus ele é único no Pai, no Filho, no Espírito Santo, o Espírito mais puro que existe. Por isso que a teologia, está aqui o resumo dela. O que é a teologia? Ela é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa ou crença apresentado como certo e indiscutível. Não tem discussão sobre a teologia, sobre o estudo de Deus, da Santíssima Trindade. Por extensão, temos a teologia dentro da doutrina filosófica, política e etc. de caráter indiscutível. Ou seja, não se discute religião, não se discute história, não se discute política, porque tudo vem dentro de uma dinâmica de teo, de Deus, de verdades, de estudos. Certo? Então Deus nos deixa bem claro isso, porque Deus abriu a própria mente de Platão para que ele viesse a compreender essa palavra teo, Deus, logia, a lógica de Deus, a verdade sobre Deus. Então por isso que a teologia ela é de caráter indiscutível. E nós temos mais à frente os dogmas da Igreja Católica. Um dos principais dele é a fé absoluta revelada a nós, em três características: a Igreja, a doutrina através de uma definição solene, infalível pelo Supremo Magistério da Igreja. Ô Rogério, o que é o magistério da igreja? Nós temos o Papa, o Concílio, o Ecumênico, o ministério ordinário da igreja, pela qual vem-se a proclamação, clarificação solene, necessária das condições de uma autêntica verdade revelada por Deus, através
da constância da fé. Veja como a fé ela é absoluta dentro da teologia, dentro da nossa doutrina católica, apostólica, romana, protestante, independente de qual seja a sua religião. A fé ela é absoluta. Mas a definição de dogmas ao longo da história da igreja não quer dizer tais verdades, só tardiamente. Não quer dizer as verdades mais tardes, ela antecipa essas verdades, né? Ela vem sempre nos revelando, nos dando uma grade de revelações gradualmente. Que revelações são essas? Revelações divinas. Isso tudo nós vamos ver durante essas 4 semanas. Sobre a Igreja Católica, ela proclama a existência de muitos dogmas. Hoje nós temos aí 49 dogmas, subdivididos em 8 categorias diferentes. Dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos, dogma sobre as últimas coisas, as últimas profecias, as últimas realizações, concretizações da palavra de Deus. Aí nós temos aqui o dogma sobre Deus, a sua obra, o que Deus determina dentro da sua Santíssima Trindade. Vocês têm aí na apostila de vocês, mas nós vamos destrinchar isso no decorrer do curso. Dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo. Por exemplo, a verdade sobre a criação do mundo. O texto nos diz, isso é um texto dogmático da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro do estudo da teologia. Tudo que existe foi criado por Deus a partir de um nada. A criação do mundo, ou a criação de um nada, não apenas de uma verdade fundamentalista, mas da revelação cristã, da crença de Cristo, mas também, ao mesmo tempo, da chegada de alcance da razão com apenas suas forças naturais, baseando-se em argumentos cosmológicos, ou seja, de cosmos. O que são cosmos? Cosmos nada mais, nada são do que são virtudes divinas. Sobretudo no argumento da contingência. Opa, eu vou bater contingência ao meu capitão. Eu vou respeitar a Deus. Estou à sua disposição. Certo? Então tudo isso nós vamos ver. Temos de caráter temporal do mundo, conversão do mundo. Conversão quer dizer mudar de direção. Se eu estou indo ao contrário do rio, eu tenho que me converter e vir favorável ao rio. Se eu estou indo de encontro à maré, eu tenho que vir junto com a maré. Se eu estou indo de encontro ao mundo errado, eu tenho que voltar a minha face para a verdade reveladora. Nós temos os dogmas sobre o ser humano, os dogmas mariano, Imaculada Conceição, Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, tantos nomes intitulados a uma única mulher com uma virtude plena. Maria, a primeira que comungou, a primeira que se alimentou do Espírito Santo, a primeira que recebeu
Jesus eucarístico vivo dentro de si. Se por Eva entrou a morte, entrou o pecado, por Maria entrou a salvação plena ao mundo. Tudo isso nós vamos ver dentro dos dogmas da igreja. Os dogmas sobre o Papa, sobre Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Os sucessores de Pedro. Tudo isso nós vamos ver, os cultos, os apóstolos, o romano pacificante, o romano pontífice, que quer dizer sucessor do bem-aventurado. Pontífice quer dizer uma ponte de ligação, aquela ponte que dá continuidade à fé cristã, que doutrina a santa amada igreja. Mas isso nós vamos ver tudo mais à frente. Os sacramentos, principalmente o batismo, tá? A Eucaristia. Essa aí eu chego a saborear, porque é difícil falar de Eucaristia. Porque a Eucaristia, desculpem, porque a Eucaristia é ali que a nossa fé é concretizada. É ali que o ápice da salvação chega a mim, chega a você. Isso tudo nós vamos ver mais à frente também. O dogma das últimas coisas. A morte, a vida, a ressurreição dos mortos. Qual é essa ressurreição dos mortos? Quando o Filho do Homem vir, até os mortos se levantarão. Ou seja, até aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está no alcoolismo, que está na prostituição, que está no mundo, vai se voltar a sua face para Deus. Esses são os mortos que vão ressuscitar nos últimos dias, porque vão reconhecer a Cristo como seu único Salvador. A única porta aberta, o único caminho para chegarmos aos céus. E vamos falar também sobre as 3 igrejas. Opa, peraí. Rogério, volta a fita. Pronto. Cheguei. Vamos lá. 3 igrejas. A igreja terrestre. A igreja militante. Aquela que conduz o povo de Deus à salvação e que continua orando pela segunda igreja. Aquela igreja penitente. O que é a igreja penitente? O próprio catecismo da Igreja Católica nos ensina que a igreja penitente é quando a minha alma deixa a matéria e ela ainda se reconhece impura de ir ao encontro da igreja triunfante, ao encontro do Deus, do nosso Luminus Maior. Ela ainda passa por aquele período no purgatório. Aí, toma uma água. Aí você pode me perguntar, quando as pessoas falam, fulano está no purgatório, graças a Deus que a alma dele se encontra no purgatório. Purgatório é originado-se da palavra purificação. Purgatório nada mais é do que um momento de purificação. É um momento que a alma passa por uma imensa reflexão daquilo que ela viveu de errado na Terra, aonde que ela vai se alimentar verdadeiramente, ela vai concretizar a sua ascensão ao Senhor.
Então, o purgatório nada mais é do que um lugar solene, um lugar de purificação. Essa é a segunda igreja. Todos nós temos que passar pelo purgatório. Todos nós saímos daqui, desmaterializamos e vamos para o purgatório. Para quê? Para se purificar, para se desprender verdadeiramente de uma vez por todas das coisas da terra, para então ir para a igreja triunfante, ir para a margem dos santos, dos que tiveram uma vida de santidade e se entregaram ao Pai. E aqueles que estão na igreja triunfante é a terceira igreja, é a igreja que rege, que ora. Santa Teresa d'Ávila, ela nos deixa um legado. No céu, continuarei intercedendo por aqueles que se encontram na terra. Santa Teresa d'Ávila. Vocês vão ter acesso a esse material sobre a igreja militante, a igreja penitente e a igreja triunfante. Tá certo? Então estamos chegando ao final dessa nossa aula introdutória de teologia. E a partir da próxima semana, nós já estaremos definitivamente já dentro do nosso primeiro contexto, que é sobre os dogmas. Eu vou abrir aqui rapidamente para definir direitinho para vocês. O nosso primeiro tema será sobre os dogmas, tá? Nós estamos fazendo um estudo baseados nos dogmas e eu quero dizer a vocês, quem não tem esse livrinho, também do professor Felipe Aquino, Os Dogmas da Fé, a verdade reveladora, a crença concretizada. É um livro muito bom. Essa é a 4ª edição desse livro, Os Dogmas da Fé. E assim eu quero já agradecer aos senhores, às senhoras, a cada um de vocês que se disponibilizaram um tempinho de vocês aí por esses 43 minutinhos para estarem aqui junto conosco nessa aula introdutória. A RC Cursos EAD, ou seja, Rogério Lima e Célia Paiva, cursos Educação à Distância. Esse curso de teologia é um dos cursos que eu mais gosto de aplicar. Porque, cara, falar sobre Deus, falar sobre a igreja, falar sobre Cristo, falar sobre Maria, falar sobre o Espírito Santo, compreender melhor a nossa fé, isso não tem preço. E eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui para nos interagirmos. Então, por favor, baixem o aplicativo Zoom. Baixem o aplicativo Zoom, o qual, uma vez na semana, estaremos nos encontrando em uma sala de aula virtual para termos um diálogo, batermos papo juntos, tirarmos dúvidas. Teremos alguns convidados aí para frente. Nós estamos aí já tentando contactar alguns sacerdotes para estarem conosco aí nesse período, tá bom? Então eu agradeço a cada um de vocês. Curtam bastante esse curso. Vivencie esse propedêutico. O que é um propedêutico? É você se conhecer como cristão, como um filho e um servo de Deus.
Muitas pessoas me perguntam, Rogério, você não quis seguir o caminho diaconal? Não. Estudo teológico para mim basta. Eu tenho a minha concepção hoje, por ter vivido por um período próximo à eclésia, né, do magistério da Santa Amada Igreja, ou seja, eu vivi dentro do magistério da igreja por um período, então eu vi que eu aqui, como um leigo, de um, entre aspas, um certo conhecimento teológico, eu poderia ajudar muito mais na evangelização e na educação da fé cristã. Tá bom? Então, um forte abraço. Como eu queria hoje, né? Como eu gostaria hoje de estar formado diácono permanente para dizer a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas eu digo a vocês, a alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus, estaremos sempre reunidos e unidos em nome de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.